E voltamos agora para as utilities, com uma gigante do setor de geração e transmissão de energia elétrica, que utiliza o sistema ArcGIS na gestão e inspeção de milhares de quilômetros de linha de transmissão. Convido aqui ao palco a Eletrobras Furnas, representada pelos engenheiros Pedro Henrique Tancredo Campos e Ricardo de Oliveira Rocha. Sejam bem-vindos. Quem aqui nunca teve a necessidade de ter um painel web para acesso rápido e centralizado de várias informações de uma determinada atividade na sua empresa? E se esses dados consistissem também em vídeos, um grande acervo de vídeos com coordenadas geográficas? Como posso agregar esses vídeos ao meu sistema GIS? Hoje, vamos mostrar para vocês como Furnas, em parceria com a empresa Imagem, desenvolveu um painel inovador para fazer a gestão do acervo de inspeção de linhas de transmissão da empresa. Obrigado, Seabra. Eu sou Pedro Tancredo, mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Fluminense e atuo como engenheiro de linhas de transmissão em Furnas, no setor responsável por realizar estudos para a elaboração dos critérios e procedimentos de manutenção em linhas de transmissão, além de avaliar, especificar e coordenar a implantação de novas tecnologias para melhorar o desempenho dos ativos, tais como o uso de drones e de sensores especiais na inspeção de linhas de transmissão. Eu me chamo Ricardo de Oliveira Rocha, tenho a formação em análise, projeto e gerência de sistemas pela PUC-Rio de Janeiro. Atuo em Furnas como gestor de projetos GIS, utilizando a plataforma ArcGIS para a produção e armazenamento de dados geoespaciais e tabulares provenientes dos diversos processos de engenharia dos ativos da empresa, como os de meio ambiente, fundiários, projetos, operação e manutenção. Atuo também como coordenador técnico de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, cujo objetivo é desenvolver uma metodologia utilizando o conceito BIM, Build Information Modeling, aplicado a projetos de subestações integrado ao GIS e ao ERP, Enterprise Resource Planning. E antes de apresentarmos nossa solução, gostaria de falar um pouco sobre a nossa empresa. Furnas nasceu com a missão de evitar o colapso energético que ameaçava o processo de industrialização do Brasil na década de 50 e foi responsável pela construção da usina hidrelétrica de Furnas, a primeira hidrelétrica de grande porte do país. Desde então, a empresa tem tido papel fundamental no desenvolvimento da sociedade brasileira. A empresa atua nos setores de geração e transmissão de energia, tendo em seu portfólio próprio, ou através de parcerias, 22 usinas hidrelétricas, 2 termoelétricas, 5 parques eólicos, 72 subestações e mais de 35 mil quilômetros de linhas de transmissão, distribuídos em 16 estados no território nacional. Ao longo de sua existência, a atuação de Furnas a tornou referência para outras empresas de energia do setor elétrico brasileiro. Por exemplo, na transmissão. Por muitos anos, Furnas foi a única empresa a operar e manter um sistema em corrente contínua. Este sistema está em operação desde 1986 e somente em 2013 outras linhas de corrente contínua foram incorporadas ao Sistema Interligado Nacional. Furnas é responsável direta pela manutenção de 22 mil quilômetros dos 35 mil quilômetros de linhas de transmissão citados. Essa manutenção consiste na realização de diversas atividades, tais como a identificação dos componentes danificados, processos erosivos, benfeitorias irregulares, além do acompanhamento das atividades de supressão de vegetação, ações de manutenção corretiva e de linha viva. Dentre as atividades relacionadas, a inspeção é a principal ferramenta utilizada na atuação preventiva. Essa atividade pode ser realizada principalmente de duas maneiras: inspeções terrestres, que consistem na ida dos inspetores ao campo, tradicionalmente realizando a escalada das estruturas para verificar o estado dos componentes, e, mais recentemente, as equipes de inspeção terrestre vêm utilizando o drone em substituição à escalada. Ou inspeções aéreas, que são realizadas através de voos de helicópteros tripulados, onde o inspetor realiza uma inspeção visual dos componentes da linha. No caso de Furnas, quando consideramos as características da empresa, tais como sua dispersão territorial, mesmo com a utilização de drones, a inspeção terrestre impacta de maneira elevada a disponibilidade das equipes de campo para a realização das demais atividades. Para que fosse possível aumentar esta disponibilidade, optamos por instrumentalizar a inspeção aérea, agregando ao helicóptero um sistema de gravação capaz de realizar a filmagem da inspeção com uma câmera com capacidade de zoom suficiente para permitir a detecção de problemas antes visíveis apenas através da inspeção terrestre. No dimensionamento da operação,
Para cobrir os 22 mil quilômetros de linhas, com velocidade e altitude compatíveis com o processo, avaliamos a utilização de 625 horas de voo. Descontando deste total as horas gastas com deslocamento, abastecimento e manutenção da aeronave, e considerando uma média diária de 5 horas de voo, chegamos à duração de 125 dias e um volume de 550 horas de registro em vídeo. Portanto, antes mesmo de realizarmos as primeiras filmagens, já estava claro que a gravação anual das centenas de horas de vídeos de inspeção nos traria desafios para realizar a gestão efetiva destes registros. Diante deste problema, já na contratação do serviço da inspeção, foi considerado o registro dos vídeos utilizando um padrão compatível com o Full Motion Video. No entanto, a utilização direta do plugin não atendia a nossa demanda, em função do grande volume de informações já citado. Portanto, identificamos a necessidade de procurar, dentro da plataforma ArcGIS, uma solução que fosse capaz de auxiliar a consulta desses vídeos. O sistema de inspeção de linhas de transmissão foi desenvolvido com base no ArcGIS Dashboards, que é uma aplicação que permite aos usuários carregar informações ao apresentar análises baseadas em localização, utilizando visualização de dados intuitivos e interativos em uma única tela. O Pedro agora vai fazer uma demonstração da aplicação. O uso da aplicação é bastante intuitivo. Na parte superior direita, encontram-se os filtros que auxiliam o usuário a encontrar uma estrutura desejada. O primeiro filtro seleciona apenas os registros de voo referente a um dos 10 departamentos de produção que possuímos na empresa. O segundo filtro movimenta o mapa, destacando uma das dezenas de linhas de transmissão de responsabilidade do departamento selecionado. O terceiro filtro lista as estruturas pertencentes à linha de transmissão, indicada no filtro anterior, e movimenta o mapa destacando-a. Cabe ressaltar que, em função de sua extensão, algumas linhas de transmissão possuem manutenção compartilhada entre departamentos. Nestes casos, para enxergar todas as estruturas, é possível filtrar a linha sem que tenha sido indicado o departamento. O último filtro refere-se ao ciclo no qual a inspeção foi realizada. Este valor frequentemente é igual ao ano de inspeção. Sendo assim, com o mapa no entorno da estrutura, podemos observar em tela os seguintes elementos: uma linha contínua indicando o eixo da linha de transmissão, com cores em função de suas classes de tensão, pontos indicando as estruturas de transmissão e rotulados com sua codificação. E, por fim, linhas tracejadas com indicação de sentido, representando os trechos de voo, sendo que as cores representam os diferentes ciclos de inspeção. Além disso, na parte inferior do painel, encontramos indicadores do número de voos, da velocidade média do helicóptero e a extensão de inspeção selecionados a partir dos filtros, bem como a lista de voos, que representam os arquivos de vídeos. Além disso, no canto inferior direito, encontramos um painel contendo duas guias, sendo a primeira uma lista com a transcrição e a segunda contendo um gráfico de velocidade no tempo, onde é possível verificar se a velocidade encontra-se dentro dos valores de referência para inspeção e também os trechos de menor velocidade, que costumam estar associados a um detalhamento maior da inspeção. Uma vez determinado o trecho de interesse, para assistir o vídeo relacionado, basta clicar no trecho e acionar o botão reproduzir. Uma maneira alternativa para encontrar uma estrutura de interesse é digitar sua identificação na pesquisa do mapa. Por exemplo, a estrutura de número 839 da linha Foz do Iguaçu Ibiúna, Polo 4. Ou a estrutura de número 393 da linha Gurupi-Miracema, Circuito 1.